Olá pessoal, tudo bem? Comprar chácara pequena degrada o solo? Bom, há um dito popular entre fazendeiros e o pessoal da agricultura familiares de áreas de terra maiores, que tem esse dito dado ao, ao quanto de erosão, de degradação do solo, da terra, causam a criação de determinados tipos de animais, como suínos, por exemplo, na suinocultura, né, o gado, ele degrada rapidamente. É estimado para uma única vaca criado no pastejo normal, né, 1 hectare de terra para uma única vaca, né, porque senão vai haver degradação do solo. Bom, hoje nós temos uma migração para a zona rural novamente, como quando houve aí o êxodo da zona rural para a zona urbana, dado as facilidades da indústria, quando houve a industrialização do Brasil, principalmente 2 séculos atrás, começou um êxodo muito grande, começou a faltar alimento nos mercados, né? Por causa disso. Hoje as pessoas elas estão saturadas da zona urbana, do meio urbano, e estão voltando para o interior. E nisto há uma visão aí imobiliária sobre pequenos lotes, acima de 1.200 metros quadrados, que são 4 terrenos grandes na cidade. Um terreno grande na cidade, ele é 300 metros quadrados. Grandes metrópoles, como capitais, Porto Alegre, São Paulo, 50 metros quadrados, um terreno, né? Vale milhões. Mas cidades menores, de 200 a 300 metros, aí são terrenos regularizados, legalizados, né? Vai variar de município. Então hoje há legalizações em alguns municípios na modalidade condomínio. Então a pessoa ela vai para um condomínio rural com mini chácaras a partir de 1.200 metros quadrados. Então o condomínio ele é regulamentado na prefeitura. Então se você tem esse objetivo de migrar para a zona rural, não querendo ter o trabalho de cuidar de uma área grande, acima de hectares, 3, 5, 10 hectares, né, que demanda muito, você já vai precisar ter um trator, você vai precisar, senão você não vai conseguir dar conta, né? Então você tem a opção dessas mini chacrinhas. Tem muita irregularidade também, você tem que cuidar com isso, caso seja o seu objetivo, né? Bom, mas falando da degradação, pessoal, tanto como na zona urbana, quando as pessoas invadem movimentos como MST, entre outros, invadem áreas próximas aos rios, a prefeitura vai deixando, vai fazendo vista grossa, né? Eles botam ali uma luz no nome, etc., e acabam fazendo uso campeão ali de uma área verde ou de uma área privada de herdeiros que abandonaram aquilo ali, né? E aí o que acontece? Aí há a poluição urbana. O rio ali que as crianças tomavam banho, pescavam, fica poluído porque os dejetos, tanto orgânicos como químicos, plásticos, etc., vão tudo naquele rio, né? Então isso também acontece na zona rural, mas não tem nada a ver com o tamanho. Então, querer culpar o tamanho da área de terra, por exemplo, a minha avó ela tinha 12 hectares de terra e fracionou para os filhos, deu um pedaço pequeno para cada um. Eu era criança e todos os pedaços ali mantiveram-se limpos, sem poluição, como quando era somente da minha avó e do meu avô, né? Bom, pessoal, então o que acontece? As pessoas vão aí, migram para beira de mata, de rio, onde tem menos habitantes, né, na zona urbana, e vira aquela favela, chamada então favela, né? Comunidade é meio quando o governo intervém ali, né? Mas não muda muito, você passa cheio de mijo, isso acontece também com moradores de rua em capitais ou cidades maiores, né? Aqui na nossa região tem o Vale dos Sinos, tem aí Novo Hamburgo, né? Então você vai na antiga rodoviária, ali é um fedor de mijo e tal. Não é diferente do campo. Agora, não está de modo algum relacionado ao tamanho. Bom, eu e minha família nós decidimos a viver
mais com menos, né? Então hoje eu assim trabalho pouco, faço a venda de alguns produtos que a gente produz aqui na chácara, né? E alguns serviços fora por agendamento, até eu fazer aí a minha segunda cirurgia. Hoje não tô só trabalhando de casa mesmo, né? Mas nós compramos uma área de 1.200 metros quadrados em um condomínio. Quando eu fiz a cirurgia, eu tinha o vizinho aqui do lado, né? Até dá pra ver a casa dele aqui, né? Dá pra ver. A casa do meu vizinho é lá naquela... Vamos ver aqui se vai pegar. Não vai pegar, tá? Uma caixa da água, mas não pegou, né? Bom, pessoal, então ele me levou no hospital, levou minha esposa para o trabalho. Minha esposa é professora aqui perto, né? Então foi muito bom, porque se eu tivesse uma área de 3, 5 hectares, eu não teria vizinho próximo, né? Seria bem difícil as crianças ficar sozinhas em casa. Então, seu Paulo, a esposa dele, casal de aposentados, às vezes precisamos dar uma saída, né? Uma tem 15 anos e outra 10, não são mais crianças, né? Mas seu Paulo ali, ó, dá pra ver a casa dele ali? Aquele telhado lá, ó, é a casa do seu Paulo, ó. Então ele mora ali, ele é aposentado, ele é esposa, dão uma reparada. Então o condomínio, para quem tem pouco dinheiro, para quem a renda é pequena, né? São aí assalariados e às vezes tem que trabalhar fora, é uma boa opção. Por quê? Porque se você vai comprar uma área grande, você vai precisar de um trator, você tem que ter o dinheiro para investir. Vai precisar de um caseiro, aí vai ser 2.000 por mês o salário do caseiro, né? Se for carteira assinada, vai aí para uns 3,5, 4. Manutenção do trator e mais alguns equipamentos, né? Condomínio pequeno é enxada, então você tem uma área pequena, 1.200 metros, acima de 1.200 metros, de 1.200 a meio hectare, né? E agora está um projeto de lei para ser aprovado, depois que passou esse georreferenciamento, né? Agora tem um projeto de lei, já foi aprovado na Câmara dos Deputados, agora foi para o Senado, a meio hectare escriturado, né? Uns são contra, uns são a favores, né? Bom, então é igual a cidade, pessoal. Você vai para a cidade, se a prefeitura acompanha, se ela faz o papel dela, a qual nós pagamos ela para fazer, os moradores aí são conscientes, aquele loteamento, aquele lugar fica ordeiro, fica organizado, com as fossas, com todo o tratamento sanitário, etc, né? Se não é, fica poluído. É ruim de morar ali, né? Bom, zona rural é a mesma coisa. Aqui, hoje, para furar um poço, é só industrial nessa região. Tá em média 25 a 60 mil reais. Essa é a média do poço aqui, pessoal. Então aqui nós temos um poço coletivo. Deu problema esses dias na máquina, no motor. 3 anos morando aqui, primeira vez deu problema. Custou 3.000 e pouco. Deu 100 pila para cada um. São 20 moradores aqui, 20 proprietários. Muitos compraram para final de semana, né? Então aqui fica tudo na rua, pessoal. Assim, ninguém mexe em nada. A porteira lá embaixo, na beira da estrada, é fechada. Então é uma estrada particular, ninguém entra, né? Então isso é muito bom para quem tem pouco recurso para botar câmera de segurança, cachorro, etc, né? Então o condomínio, para quem tipo, eu ganho um salário X, recebi um dinheiro, quero um lugar para ir final de semana, ou quero ir morar, não é tão distante do trabalho, né? Ou até produzir uma renda ali daquele mini condomínio. O lugar é perfeito, pessoal. O lugar é perfeito. Por quê? Porque você tem a água, você tem o sistema de esgoto ali. Hoje tem caixas de R$ 1.500 mais ou menos, ecológicas, completa para vender. Então ela tem o carvão aditivado embaixo, ela tem todo o sistema e ela vai te largar em cima a água do esgoto tratada. Aí você abre o registro uma vez ali por ano, a cada 6 meses, depende de quantos moradores são na casa, se é só final de semana ou não. Então o vizinho ali colocou essa caixa. Então, 3 anos que tá ali, ele abriu umas 3, 4 vezes e essa água já vai para a horta, que ela é tratada, ela vira um adubo tratado, né? Aí tem os sistemas de filtro que nós colocamos aqui em casa, por exemplo, né? Passa pelo filtro, vai só a água do vaso, os dejetos e água do vaso, passa pelo filtro e vai para a fossa. Então, não enche nunca, fica ali tudo bem limpo. E a água da pia, do chuveiro, essa sai. Eu, no caso aqui, botei para a rua eu fiz
uma vala com filtro, sistema de filtro, que vai largar na horta para filtrar o sabão, com pedras, carvão, etc, né? E é uma mata nativa. Aí vai filtrar o sabão ali do banho, o sabão da louça e vai para a horta. Então é tudo muito organizado, muito limpo, né? Aí animais, por exemplo, aqui são 20 moradores, 3 tem animais, 3 ou 4, né? O resto planta. Aí o vizinho veio e me trouxe aqui um monte de milho, o outro me trouxe melancia. Eu agora carneio, que eu sou um dos que cria animais, carneio um cordeiro, deu 32 quilos limpo, dividi com 3, 4 vizinhos que moram na parte de cima, né? O condomínio é assim, a parte de cima, e assim a parte de baixo, né? Começa lá na beira da estrada, sobe uns 200 metros e mais uns 100, são 300 metros a estrada dentro do condomínio, né? Chacrinha de 20 por 75. Então eu dividi ali, fiquei com 15 quilos de carne, dividi 20 com os vizinhos, né? Então eu não preciso plantar, que eu ganho milho, eu ganho muita coisa, os vizinhos, eu dou carne, eu distribuo aí, né? Agora, que animal você vai colocar, pessoal? Você não pode querer criar uma vaca, né? Aqui é muito mata nativa, ó. Então eu fiz os piquetes, aqui atrás de mim eu tenho um piquete, aqui eu tenho outro piquete dentro da mata. Aí eu crio o quê? Cabras, ó. Como tá chovendo, né? Eu larguei o capeçô aí para elas, ó. Então você pega o dejeto de uma vaca, uma única defecada, às vezes dá 2 kg de merda numa única defecada. Então, numa área de 1.200 metros quadrados, é difícil, né? E como eu gosto da mata nativa, eu escolhi essa área. Faz 3 anos que nós moramos aqui, vai fazer em dezembro. Então, eu escolhi o quê? Poucas aves, como galinhas, né? Poucas, só para uma produção de ovos para nós e um excedente vender. Cabras, que eu tenho o piquete lá na frente, na beira da estrada, de Tifton. Tenho pasto plantado, tenho 3 cabras dando leite, 2 dando leite e uma grávida. E os dejetos da cabra, eles são rapidamente absorvidos. Não tem tanta amônia como galinha. Então você vai criar uma galinha dentro da mata nativa, no inverno peixeia tudo, não dá, não dá. Lá na frente, tem muita amônia na fezes, então não vai dar também, pessoal. O engenheiro, uma equipe técnica, o que eles fazem? Eles pegam num terreninho pequeno, na cidade de 50 metros quadrados, 100, e constrói 50 casas dentro desse terreno. Você ouviu o que eu falei? Dentro de um terreno pequeno, 50 metros quadrados, 100 metros quadrados, eles constroem casa para 50 famílias. Como? Para cima, pessoal. Fazem apartamento para cima. Então não é o tamanho, e fica tudo cheirinho de limpeza, tudo limpo, né? Se não for Minha Casa Minha Vida, né? Porque às vezes é limpo também, às vezes não. Tudo depende mais do morador, dos moradores, do que propriamente do tamanho do local, né? Aqui, graças a Deus, a gente veio aqui antes de fechar a compra, né? Que esse aqui foi meu irmão que comprou, aí me passou para pagar parceladinho para ele pingado, assim, né? Ficou bem facilitado, agora esse ano termina as parcelas. Então, só que antes da gente fechar com o meu irmão, a gente veio aqui final de semana, conhecer os vizinhos. O nome da rua principal ali, ó, a prefeitura colocou o nome da rua, que é o nome de um dos moradores, do pai dele, né? Então são moradores antigos aqui, né? Passa ônibus na frente para levar as crianças na escola. Então eu tenho a 3 quilômetros, eu tenho posto de gasolina, posto de saúde, 3 mercados. Quando deu a enchente, a gente ficou trancado para 239, para 020, né? E a gente tinha posto, tinha mercado, tudo aqui dentro, né? Ficou 2 dias só trancado, daí abriu a 020, né? Aí a gente já tinha acesso para tudo que é lugar pela 020. E uma semana depois abriu as outras saídas, né? Principais, né? São 3 saídas principais. Mas teve um momento que trancou as 3, né? Ficamos 2 dias. Só que a gente tá no alto do morro e aqui no alto do morro a gente tem posto de saúde, a gente tem a 3 km, né? A gente tem mercado, 4 mercados, né? Agropecuárias. Então a gente ficou tranquilo aqui, pessoal. Então é um lugar muito bom, pessoal. Um lugar muito bom. A gente conheceu os vizinhos, os moradores estavam construindo aqui, olhando seus terrenos, né? Tem aí dos 20 terrenos, tem uns 15 construídos, 7 são moradores, eu sou um deles, né? O resto vem visitar e o resto tá parado ali para
construir quando sobrar um dinheiro para visitar, passear final de semana, né? Então, pessoal, vale a pena? Para mim, valeu. Você tem que analisar tudo, né? Então, às vezes você tem pouco dinheiro, saiu de uma empresa, ganhou 50 mil, ali dá para dar de entrada, e você quer trabalhar perto, aí no máximo 10, 15 km de distância, estrada boa, e você tem vizinhos ali que reparam para você. Se você quiser morar, é aposentado, quiser morar, né? Como nós moramos, seu Paulo mora, seu Jorge mora, uns quantos vizinhos aqui moram? Você pode morar no local com a sua família, que é um local seguro, tranquilo. Quando tá muito longe, imagina se você tem filho, tem que dar uma saída, se ele ficar em casa, mesmo que já são grandes na idade, que possam ficar 15, 16, 17 anos, né? É ruim ficar sozinho ali. Às vezes cai, se machuca ali, não tem um socorro ali próximo, né? E aí você vai ter que ter um maquinário, tudo vai dos recursos. Então, tendo recurso, compra uma área grande, né? Não tendo recurso, compra uma área pequena. Então, essa questão de, porque polui, porque é som alto e coisa arada, não, pessoal, não é assim não. Então, você escolhe tanto na cidade. Às vezes, por exemplo, lá na minha mãe, um bairro bom, que é o bairro Centenário, né? Sapiranga, um bairro, assim, bem estável, pessoal. Não vou dizer que é um bairro nobre, mas é próximo disso, né? Não dá para dormir lá, os cachorradas latindo, deles adotam esses cachorros da rua, o vizinho trata ali, deles sai atrás de moto de noite, passa mal. É um tendel, pessoal. Então não está relacionado muito ao tamanho do espaço. Isso é uma crendice que a gente tem que desmistificar isso. Não é verdade. Está relacionado a quem vai morar ali e vai fazer uso desse espaço. Aí você pega 5 hectares totalmente degradado. Não vem mais nada. Você planta e não nasce mais nada. Porque foi totalmente degradado. Porque não foi estudado o solo. Não foi estudado ali fazer um sistema rotacionado dos animais para não haver degradação, né? Então aqui eu crio cabras hoje, crio abelhas também dentro dessa mata nativa. É bem tranquilo, bom de morar. Nosso salário é bem pequeno. Eu ganho pouco com a venda dos meus produtos aqui. Até mês que vem, se Deus quiser, eu já estou recuperado da última cirurgia que eu fiz. Então vamos ver se continuo trabalhando de casa. Se eu pegar um emprego fora, é perto daqui, dá para ir e voltar tranquilo. Tô no interior, mas estou a 3 km do interior com comércios, como eu falei, pós-saúde, posto de gasolina, agropecuária, mercados. Estou a 5 de um bairro urbano, 5 km do primeiro bairro, né? E a 10 km do centro de uma cidade, a 19 de outro, né? Então estou relativamente perto de tudo, pessoal. Então não é verdade, cuidado com essa questão, chacrinha pequena não é regularizada, chácara pequena é som alto, chácara pequena é poluição. Eu não experimentei isso, né? E meus vizinhos, ninguém experimenta. E vai ver os valores aqui, ó. O vizinho que comprou aqui, um dos vizinhos que comprou aqui do lado, pagou 160 mil com uma casinha simples de madeira em cima, né? Então, aqui os valores, por quê? Por causa da localização, por causa do cuidado do ambiente, né? Daí a nossa estrada para subir era ruim, se juntemos vizinhos, deu mixaria ali, deu 500 reais parcelado. Um vizinho pagou no cartão ali, cobrou dos outros e 100 reais para cada um, 5 de 100. A estrada ficou top para subir, então tem essas vantagens, né? Tudo tem vantagem e desvantagem, você faz a soma. Mas para você que pensa, você tem uma renda pequena, juntou um dinheirinho para dar de entrada e pensa em comprar uma chácara pequena e desistiu ou está pensando em desistir por causa desse dito popular falso de que chácara pequena ela é poluição, é barulho de som ou silêncio que está aqui, né? Não é verdade. Então é só escolher o lugar certo, o condomínio ali regulamentado, a vizinhança boa, é a melhor coisa que você faz, né? Você tendo pouco dinheiro para investir. Então fica aí a dica, gostou desse vídeo? Se inscreva no canal, toque no sininho, bora lá, viver com pouco é muito.